Irmãos, me convidaram para pregar e os meus alunos já sabem que quando me convidam para pregar, eu geralmente prego sobre aquilo que eu estou estudando. E eu estou estudando Apocalipse. Por isso eu vou pregar em Levíticos. Eu estou estudando sobre o fim dos tempos, sobre escatologia. E um dos assuntos, quando a gente estuda sobre escatologia, é também as festas do Senhor, as festas judaicas, as festas de Israel. Né? Quantos aqui já ouviram falar das festas de Israel? Você sabe dizer alguma? Tabernáculo, qual mais? Da colheita, dos pães asmos. Tem uma que a gente gosta, que não tem nada a ver com a essência dela, mas que a gente compra chocolate, Páscoa, Pentecostes, né? Então essas são as festas que a gente conhece normalmente, como as festas dos judeus, as festas que se comemoram em Israel. E é interessante a gente entender que o nosso Deus é um Deus de propósito. E tudo que Deus faz, ele tem um propósito. E um dos propósitos principais de Deus é nos ensinar. Deus é muito didático. Deus é o ser mais didático que existe. Eu ia dizer na Terra, mas ele não existe só na Terra, né? Ele existe em muitos lugares, gente. A presença é geral. Então, ele é um ser muito didático. E ele, então, escolhe um povo, né? Vocês sabem que o povo hebreu, o que a gente hoje conhece como povo judeu, ele não foi um povo que Deus olhou lá do céu, assim, olhou para vários povos e colocou na balança qual que era melhor e então escolheu um dos que eram melhores. Ele criou um povo para ele. Ele não pegou um povo que já existia, né? Ele escolhe um homem, que é Abraão, e desse homem, Abraão, ele faz um povo. E o propósito dele de escolher esse povo, de fazer esse povo, é que esse povo tivesse tanta comunhão com ele, que esse povo fosse o representante dele na terra, para que os outros povos o adorassem e o quisessem também. Qualquer semelhança com a igreja não é mera coincidência. A igreja hoje, o papel da igreja hoje é esse. Né? Nós temos tanta comunhão com o Senhor, nós precisamos, né, conhecer tanto o Senhor, que através das nossas vidas, do nosso testemunho, outras pessoas acabam conhecendo ao Senhor. É ou não é assim que o Evangelho passa adiante? É assim, é essa maneira, é quando nós pregamos o Evangelho. Então o Senhor, quando ele escolhe Abraão e de Abraão forma um povo, ele tinha o propósito de ter comunhão com Deus e de ensinar ao mundo sobre o seu amor, sobre o seu caráter, sobre a sua justiça, sobre a sua fidelidade, mas através desse povo. O povo era, vamos dizer assim, como se fosse o material didático do Senhor para as outras nações. Do jeito que eu trato a esse povo com amor, com graça, com misericórdia, é assim que eu quero tratar com todos. Como eu me comunico com esse povo, é assim que eu quero me comunicar com todos. E é isso que a gente percebe na palavra. Por isso que é importante nós entendermos essas festas. O que eu vou trazer para vocês aqui hoje é a pontinha da pontícula da profundidade que é esse assunto. Eu não vou conseguir extinguir, né? Eu não vou conseguir tirar tudo que é possível desse assunto. Nós vamos começar. Na verdade, o meu propósito nessa noite é te fazer ficar curioso em relação a esse assunto para que você busque mais, entenda mais e melhor. Se achar bons materiais, manda para mim, porque eu também estou estudando, também não cheguei lá ainda no fundo de tudo, né? Eu gostei muito da arte do congresso que vocês vão ter, porque apesar que ele é o cume de um monte, né? Mas ele me dá essa sensação, assim, de que a gente, no Senhor, precisa conhecer cada vez mais e melhor, né? O Senhor tem do Senhor para nós conhecermos para tudo quanto é lado, né? Para cima, para baixo, vertical, horizontal, profundidade, né? A gente tem muito do Senhor para conhecer ainda. Abre comigo, então, a palavra em Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 23. Vai dizer que vocês já acharam Levítico. Poxa vida, que geração de celular. Quem tem a Bíblia de papel aí? Show de bola. Obrigada. Levítico 23.
Nós vamos fazer uma leitura, ela não é extensa, mas tem bastante versículos, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Alguns eu vou pular, quando ficar muito específica a doutrina do Senhor sobre as festas, eu vou dar uma puladinha, porque nós não vamos entrar nessa profundidade hoje. Então, Levítico 23 disse assim: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são essas. As festas o quê, gente? Fixas do Senhor. Tem alguém que tem outra tradução que diz as festas? Todo mundo tem fixas? Show. As festas fixas de quem? Do Senhor. Olha que interessante, é um assunto que geralmente quando você vai procurar na internet, para você achar esse assunto, você tem que digitar festas de Israel ou festas do Antigo Testamento. Mas a palavra traz esse assunto como festas do Senhor. Irmão, se é algo do Senhor, é algo bom, certo? Então, fique tranquilo, não estou trazendo judaísmo aqui, apesar de que ele em si não é ruim. Não estou aqui tentando judaizar a igreja. Não vou, você vai perceber pela minha pregação de que eu não vou dizer que a igreja precisa comemorar essas festas, mas uma vez que elas são estabelecidas pelo Senhor, a igreja precisa conhecer o significado profético que essas festas têm, o significado espiritual que o Senhor quer nos ensinar através das festas dele. São as festas dele. Olha que legal, gente, o nosso Deus é um Deus de festas. Pensa, só que continua dizendo que são festas santas. Quando começou a tocar um tuntes, daí veio a Jéssica e falou, é santas? Amém, irmão? A gente pode comemorar, a gente pode ser feliz, a gente pode celebrar ao Senhor, mas é sempre em santidade. É isso que nos diferencia do mundo. E santo, irmão, não é sinônimo de chato. Santo é sinônimo de separado para o Senhor. É até mais legal. Porque tem algo que esse mundo aqui não consegue trazer, que é algo espiritual. Que é algo em contato com o Senhor, que é algo celestial. Amém? Então fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são essas. Aí ele estabelece o sábado. Nós vamos pular o sábado, porque nós não vamos falar do sábado, ele era comemorado. Olha que profundo toda semana, mas não é desse que eu vou falar das festas a partir dali. Então, pula para o 4. São essas festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. Irmão, uma coisa que você precisa saber, quando nós lemos a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, nós precisamos entender o contexto judaico. O dia, no contexto judaico, não começava à meia-noite. Ele começava quando aparece, ele até hoje começa quando aparece a primeira estrela no céu. Por isso que em Gênesis diz, e o primeiro dia foi tarde e manhã. Porque o dia judaico, ele começa no cair do sol, não é cair do sol, como é que é o nome disso? No crepúsculo. No crepúsculo, né, quando o sol está se pondo, começa o dia. E ele vai terminar depois, no outro dia, quando o mesmo sol estiver se pondo de novo. Porque não tem 2 sóis, né? Tem um. Tá? Escreve isso aí. Então, é por isso que fala, né? No primeiro mês, aos 14 do mês, a tardinha, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães ázimos, com Z-I, ou asmos, com S. Tanto faz, é a mesma coisa. Jéssica, o que é pães ázimos? É pão sem fermento. É aquele pãozinho assim, flat. Beleza? Pão sem fermento. Não é o pão sem glúten, sem gosto. Não é esse que eu tô falando, tá? Não é aquele pão lá. Não é o pão rolha. É o pão sem fermento, que o judeu come. O judeu não come só pão sem fermento, tá? É para esse momento aqui, beleza? Senão alguém um dia vai ver um judeu comendo pão com fermento e vai dizer, mas então não é judeu. Não, é que tem tempo e tempo, tá? Come-se dos dois. 7 dias comereis pães ázimos, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis.
Olha como Deus nos ama. Aqui a gente já aprende que Deus gosta de estar com o seu povo, gosta de fazer uma festa, gosta que o povo esteja na presença dele. Já deu para ver aí, né? Já entendemos aí, né? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houveres entrado na terra que eu vos dou e cegardes a sua cega, ou no caso, vocês forem colher o que vocês plantaram, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Esse movimento não foi uma coisa do nada, tá? O movimento aqui era uma oferta de movimento. Era assim que era oferecido. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de cereais será... O 14, não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Aí ele vai para o 15. Contareis para vós desde o dia depois do sábado. Que dia que é depois do sábado? Meu, como vocês são espertos, sabe? Tudo de cultura judaica. Na cultura judaica, depois do sábado, vem o domingo. Desde o dia depois do sábado, isso é, desde o dia em que houveres trazido o molho da oferta em movimento, 7 semanas inteiras. 7 semanas inteiras. Olha que Deus legal. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Não oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Aqui ele já está falando da festa de Pentecostes. O 20, então o sacerdote os moverá juntamente com os pães das primícias por oferta de movimento perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E assim sucessivamente. Festa das trombetas. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, no 7º mês, as primeiras 4 festas que nós lemos até agora eram no 1º mês. Agora nós já estamos no 7º mês do ano, que não é julho no calendário judaico, tá? Que cai mais ou menos em agosto, setembro, outubro, mais ou menos, tá? No 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós descanso solene em memorial com sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Dia da expiação ou Yom Kippur. Alguém já ouviu falar essa expressão Yom Kippur? É o dia da expiação ou o dia do perdão, né, na cultura judaica. Disse mais o Senhor a Moisés: ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação. E assim continua sucessivamente, até ele entrar na festa das tendas, ou cabanas, ou tabernáculo. 33, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: desde o dia 15 desse 7º mês haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. A gente está começando a ficar com vontade de virar judeu, que é para ter esse tempo todo, né, de festa, que é para não trabalhar, coisa arada e tal, né? Tem tudo isso. No 1º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, no 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Será uma assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis. Essas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, para oferecer-se ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifícios e ofertas de libação. Ofertas de libação são as ofertas de líquidos, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor. Por isso que eu pulei aqueles primeiros versículos em que ele fala do sábado. E além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que derdes ao Senhor. Eu sei que é bastante informação, mas olha aqui para mim. Nós acabamos de ver o estabelecimento de 7 festas do Senhor. A primeira é a Páscoa, que é comemorada junto com pães asmos, que é comemorado muito pertinho das primícias, que é relacionado a Pentecostes, e aí já são 4 festas. Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, ou a festa das semanas. Isso tudo no 1º mês do ano. Depois de 6 meses, no 7º mês, o Senhor estabelece mais 3 festas. Sendo a primeira festa a festa das trombetas, a segunda festa, que é o dia do perdão, o dia da expiação, Yom Kippur, e a 7ª festa, então, a festa dos tabernáculos. Foi isso que nós acabamos de ler.
Eu sei que parece que fica um pouco confuso, a gente não sabe direito onde termina uma festa, onde começa outra, mas com bastante estudo você consegue perceber isso. Inclusive tem Bíblias que já trazem certinho, assim. Eu achei interessante que eu estou estudando, tem algumas Bíblias que elas trazem 4, 5 festas, mas no enunciado, mas não coloca as 7. Está no texto, mas não está no enunciado, né? Por isso, quando a gente ensina na IDEM, cuidado que o enunciado não é bíblico, né? O enunciado foi colocado por alguém ali. Então, isso acontece. Então, nós vemos essas 7 festas que o povo judeu precisava comemorar todos os anos. Essa festa estava ligada a Jerusalém, mas principalmente ligada à presença do Senhor. E ela precisava ser obedecida. Aí a gente fica pensando, tá, mas por que Deus fez isso tudo? O que Deus quer fazer? O que Deus quer mostrar em 2017 para a igreja com o estabelecimento dessas festas? Elas ainda acontecem em Israel, elas não acontecem na sua totalidade, porque o templo não existe mais, né? Foi destruído em 70 depois de Cristo, que era onde eles faziam todas essas ofertas de animais, né, diante do Senhor, mas as comemorações ainda são feitas, e são feitas na época certa, e os jejuns são feitos, e a preparação da comida é feita até hoje. Mas eu quero viajar com você nessas 7 festas nessa noite, para nós entendermos o significado disso espiritual para mim e para a tua vida. As festas começam com a Páscoa. É difícil para nós traçarmos um paralelo com as realidades espirituais quando nós falamos de Páscoa? Não. O que era a comemoração da Páscoa? A Páscoa era comemorada para que houvesse um memorial nas gerações futuras da libertação do povo hebreu das garras da escravidão do Egito. Quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, o que nós entendemos como igreja? Do que nós somos libertos? Do pecado. O que é a figura do Egito? O mundo. Muito bom. Então tem toda uma simbologia que é estudado em escolinha dominical, que é estudado em pregação, que a gente sabe que assim como o Senhor, com a sua mão poderosa, tira o povo da escravidão do Egito e leva para uma terra prometida, assim Jesus faz conosco. Nos tira do império das trevas e nos traz para o reino da luz. É ou não é? Assim Jesus faz conosco. Ele pega o seu sangue, passa do seu sangue sobre as nossas vidas, somos libertos e perdoados do pecado, a morte e o pecado não mais têm domínio sobre nós, e nós agora somos pessoas livres da escravidão e do pecado. Amém? Irmão, se a primeira festa tem tanto significado para nós, você acha que as outras não teriam? Se tem tanto significado para nós, se é tão fácil perceber a correlação entre a comemoração da Páscoa para o judeu e a comemoração da Páscoa hoje para o cristão, isso é um indício de que as outras festas também têm algo para nos dizer, a nos ensinar. É ou não é? Você está comigo? Amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu voltar aqui. Estou pregando, olha que lindo usando tablet. Eu louca para fazer no caderno, pensei, não, no caderno eu vou me perder. Então, eu quero ensinar para vocês hoje à noite, eu dividi as festas em 3 combos. E eu vou falar sobre o primeiro combo, que é o combo 1, onde está ali Páscoa e pães asmos. Então, esse combo, o combo número 1, né, se você for pedir, eu quero o combo número 1, o que vai vir para você? Vai vir salvação e libertação, né, libertação da escravidão do pecado e santificação. Porque o combo número 1 é a Páscoa mais a festa dos pães asmos. Pães asmos eram os pães sem fermento. Isso mesmo. Então, junto com a libertação do pecado, da escravidão do pecado, vem também a santificação. A festa dos pães asmos fala para nós a respeito de santificação. E veja que a ordem precisa ser mantida, porque não tem como nós produzirmos santificação em nós sem antes haver libertação do pecado, através do sangue de Jesus. Amém? Então nós aprendemos com o combo número 1, que tem a Páscoa e os pães asmos, a respeito disso. Vá comigo para 1 Coríntios 5. Hoje nós vamos viajar aqui na palavra.
1 Coríntios 5. A partir do versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. Estamos no combo número 1, onde nós temos a Páscoa, que é fácil de nós entendermos, não vou entrar em detalhes. Tem assunto para se estudar a respeito da Páscoa por dias e mais dias, tá, gente? Aqui eu estou dando só um rasante em cima, assim, porque é uma das festas que nós mais entendemos. Eu vou dar um pouquinho mais de tempo para as outras. Então, a gente está no combo número 1, combo de salvação, onde nós temos Páscoa e pães asmos. 1 Coríntios 5, 7 diz: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que Paulo está fazendo aqui? Explicando para a gente o resto do combo. Porque ele está no Novo Testamento, usando palavras, né, que fazem alusão à festa dos pães asmos, e dizendo, vocês querem entender hoje na nova aliança o que era a festa dos pães asmos para o judeu? É isso, é a santificação. É quando você se despoja, e esse é um trabalho nosso, do fermento velho, daquilo que fica fermentando de errado na nossa cabeça, e nós começamos a servir ao Senhor em santificação. Amém? Combo 1 de boas? Está aprendendo aí com as festas do Senhor? Que a gente achava que era só do povo. Deixa lá para Israel, lá, isso aí não é com a gente. Irmão, é com a gente. Não precisamos celebrar, mas precisamos entender. Amém? Glória a Deus. Então, o combo número 1 está visto. Combo número 2 era a festa das primícias, mais a festa da colheita, ou a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes. Junto, logo depois do combo número 1, chegava o combo número 2, e quando começava a colheita da cevada, o israelita tinha que levar para o sacerdote, fazer uma oferta de movimento no domingo, era o dia, diante do Senhor, com os primeiros frutos da sua cega, com os primeiros frutos, as primeiras espigas que ele tinha tirado do campo. Primícias, isso quer dizer primícias. É trazer para o Senhor primeiro o primeiro. Nós fazemos isso, não fazemos? O que nós trazemos para o Senhor? Os dízimos, as ofertas. Você faz ou não faz isso? Faz. Então, mesmo que a gente não tenha um conhecimento profundo das festas do Senhor, mas elas ainda elas refletem ainda na nossa vida na igreja. Mas não somente as primícias falam de dinheiro, mas elas falam a respeito de um Jesus que morre como o unigênito do Pai, mas levanta como o primogênito dentre os mortos. Jesus morre como o único Filho de Deus, como o unigênito do Pai. Mas quando ele levanta, quando ele é ressuscitado pelo poder de Deus, a Bíblia nos garante que ele é o primogênito dentre os mortos. O que quer dizer? Se tem o primogênito, quer dizer que tem o segundo, o terceiro, o quarto, o 50º, milésimo, segundo nós. Certo? Então, quando a festa das primícias era celebrada lá antigamente, ela estava como uma figura no mundo espiritual dizendo, vai chegar um dia em que o Filho de Deus vai levantar da terra e ele vai ser o primeiro, mas ele vai ser o primeiro de muitos irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus é a primícia dos mortos. Isso quer dizer que ele é o primeiro a ressuscitar, mas ele não é o único. Amém? Então, quando nós estamos celebrando a nossa vida no Senhor, ela passa pelos mesmos estágios que as festas. Primeiro, nós passamos pela salvação com o sangue de Jesus e na Páscoa. Depois, nós entendemos a santificação com os pães asmos e largamos o fermento. E então, nós trazemos para o Senhor a nossa vida e nós entendemos que antes de nós chegarmos com a nossa vida ao Senhor, Jesus chegou com a vida dele diante do Senhor. Ele é o primogênito.
Amém? Ele abriu o caminho, ele rasgou o véu. Ele fez possível homens e mulheres entrarem no céu com corpos humanos. Obviamente um corpo glorificado, que nós ainda não passamos por essa transformação, mas é um homem habitando o céu. É o primogênito no meio de muitos. Amém? Então veio o combo número 2, que é as primícias. E logo depois, depois de passadas 7 semanas, era comemorado o Pentecostes. Olha que interessante. Os judeus traziam a primeira colheita diante do Senhor, ela era pouquinha, ela não era um número grande de grãos, era trazido, o sacerdote apresentava no domingo diante do Senhor. Se você for estudar a fundo, você vai ver que não podia ser comido nada do campo enquanto que as primícias não chegassem diante do Senhor. E então, depois que eles colhiam as primícias e ofereciam ao Senhor, eles iam para um período de 7 semanas de colheita chamada de a grande colheita. A grande colheita. E Jesus, quando nos ensina a respeito de pregação do Evangelho, ele compara nós pregarmos o Evangelho para as pessoas com a colheita, porque ele diz, olhai os campos. Como é que estão os campos, irmãos? Brancos. Ele estava olhando um campo de cevada. Olha que interessante. E então eles saíam da presença do Senhor nessas 3 primeiras festas e ficavam 7 semanas colhendo então aquilo que o Senhor tinha abençoado na vida deles, aquilo que eles tinham consagrado ao Senhor com as primícias. E esse período, não por coincidência, era chamado de a grande colheita. E então vinha a festa de Pentecostes, a festa das 7 semanas, onde eles celebravam agora toda a colheita que tinha sido recebida eles receberam da parte de Deus. E agora eles estavam celebrando, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque Tu abençoou a nossa colheita. Só que em Pentecostes acontece uma coisa muito interessante. Abre comigo em Atos. É óbvio que nós aprendemos com a festa de Pentecostes, né, gente? É uma das que nós, inclusive, comemoramos hoje em dia, é ou não é? Né? Tem festa de Pentecostes todos os anos na nossa igreja, já faz anos seguidos, né? Até na igreja católica tem, é verdade. Todo o cristianismo, toda a cristandade entende a importância de Pentecostes. Olha o que diz Atos, você está lá comigo? Atos 1? Ah, tá. E aí você está lá comigo em Atos 1? Amém. Pode responder, tá, gente? Diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vá para o capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 14, então Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. 16, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Que versão legal a minha, né? Porque tem uma versão que é jovens e velhos, né? Aqui quis dar uma mancebos e anciãos. É jovens e velhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aleluia! E então, versículo 37, ouvindo eles isso, Pedro continua a pregação, né? Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
41, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vamos comemorar, festas do Senhor. Aleluia, aleluia, salvação. Você acha que é por acaso que em Pentecostes nós vemos uma colheita de 3.000 almas? Seria por acaso isso? O que você acha? Não. Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ela é marcada nesse momento, na festa onde era comemorada a colheita, a grande colheita, a colheita abençoada pelo Senhor. E eu te digo hoje, meus irmãos, nós não colhemos almas para o Senhor se nós não tivermos a presença do Espírito Santo. É Ele quem nos testifica de toda a verdade. É ou não é? É Ele que convence do quê? Pecado, juízo, justiça. É Ele que nos lembra todas as coisas. É Ele que dá testemunho a respeito de Jesus. Lá no finalzinho, em Apocalipse, diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Sabe como é que o Espírito e a noiva dizem, vem? Colhendo almas. Porque é quando se completar um número. Amém? Quando o Evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim, diz Jesus. Então a festa de Pentecostes, ela é comemorada pela igreja, por toda a cristandade, pela descida do Espírito Santo. Mas antes da descida do Espírito Santo, a festa de Pentecostes era para comemorar a colheita. Era mais uma vez apresentado diante do Senhor pães, primícias diante dele. E hoje eu falo para você, nós só fazemos o que nós fazemos como igreja, nós só colhemos o que nós colhemos como igreja, por causa da presença do Espírito Santo. Amém? Então nós passamos por salvação em Jesus Cristo, depois nós passamos por santificação, depois nós entendemos que Jesus é o primeiro e que nós então ressuscitamos com Ele também, e no final ressuscitaremos com o corpo glorificado. E diante desse conhecimento nós passamos então a pregar com a ajuda do Espírito Santo, para que as pessoas também entendam do Senhor e também se convertam. E o ciclo dessas festas também comece na vida dessas pessoas. Amém? Se você for parar para pensar, o primeiro combo de Páscoa e pães asmos, ele é uma coisa que já aconteceu. Certo? Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos do Senhor, nós falamos de algo que está consumado. Jesus não vai fazer de novo o sacrifício na cruz. Certo? Quando nós pensamos no combo número 2, gente, esse lance de combo foi eu que inventei para passar aqui, tá? Isso não tá, eu tô procurando, Jéssica, combo aqui, não tá achando, não vai achar na palavra combo, na Bíblia a palavra combo, tá? Eu que estou inventando aqui. O combo número 2, que é primícias e Pentecostes, nós estamos vivendo hoje. Primícias foi quando o Senhor ressuscitou, mas Pentecoste, a grande colheita, é o que nós estamos fazendo como igreja já há alguns 2.000 anos, né? Vamos combinar. Mas pararam aí as festas? Já se cumpriram todas? Essas 4 que eu apresentei para vocês, já se cumpriram? Já vimos acontecer? Já. Você acha que Jesus vai cumprir 4 festas das festas do Senhor, mas vai deixar as 3 últimas de fora? Não. Não vai. Não. O combo número 3 é o que está por vir. E o melhor de Deus está por vir. Amém? Quando nós falamos que o melhor de Deus está por vir, nós não estamos dizendo que vai vir uma pessoa melhor do que Jesus. Nós estamos dizendo que virão dias melhores, porque nós no futuro estaremos com o Senhor, libertos desse corpo da carne. É isso que nós queremos dizer. Porque tem pessoas que criticam essa frase, falam, como assim? O melhor de Deus está por vir, Jesus já veio. A gente não está falando de um Jesus número 2. A gente está falando de um tempo novo no céu. É isso que a gente está falando. E o combo número 3 é o combo da habitação celestial. É o combo onde nós vemos as 3 festas que acontecem no 7º mês. Essas 4 que nós estamos vivendo e que nós já vimos, elas acontecem no 1º mês do calendário judaico, tá? Não estou falando de janeiro e julho. Estou falando do calendário judaico, que é um pouco diferente do nosso. Pesquise. As 3 últimas festas, elas são a festa da trombeta, o dia da expiação e a festa de tabernáculo. A festa da trombeta era uma festa onde se tocavam trombetas para a convocação do povo. 4 trombetas eram tocadas. Cada uma tinha um significado.
E essas trombetas faziam o povo pensar. Mas elas também faziam o povo sair da onde eles estavam para se reunir na presença do Senhor. E eu quero te dizer que no Novo Testamento, a festa das trombetas é a figura do arrebatamento da igreja. E eu vou te provar isso pela palavra. Quem está afim de que Jesus volte logo, dá uma glória a Deus. Aleluia. Trombetas, era o primeiro dia do 7º mês. Era o dia de tocar trombetas, tocar o chofar, para reunir o povo e para prepará-lo para o dia do perdão. Era um dia de convocação e dia de reflexão. E essa festa, então, é a figura do arrebatamento da igreja. Eu quero que você abra em 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. Esse texto tem muita profundidade, tem muito conhecimento que eu não consigo passar para vocês aqui. Eu vou pregar só até 00:30, então não vai dar. Todo mundo me olhou. Não vou pregar até 00:30, tá, gente? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, Paulo está falando a respeito desse evento, da transformação que nós sofreremos depois. Sofreremos no sentido passaremos, né? Não seja ruim. E Paulo explica e diz assim: eis aqui vos digo um mistério, versículo 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Quando Paulo fala isso para judeus, eles entendem do que ele está falando. Eles têm a festa da trombeta muito certa na cabeça deles, porque eles comemoram todos os dias. Todos os anos. Não, todos os dias, todos os anos. Eles comemoravam todos os anos. Então, para o judeu ouvir falar de um som de trombeta, não era uma coisa assim, som de trombeta, legal, mas não podia ser uma guitarra, uma coisa assim mais atual. Não, é trombeta, gente, porque tem figura. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui Paulo fala como vivo ainda, apesar de ele não estar mais, mas ele está dizendo que aqueles que morreram em Cristo primeiro serão ressuscitados, então receberão o corpo de glória, e então nós que estivermos vivos, se for na nossa geração, amém, seremos transformados. Amém? E aí depois fala no 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então Paulo está aqui falando a respeito de nós permanecermos, porque vai chegar um dia em que vai soar uma trombeta e nós seremos convocados e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Amém? Aleluia. Logo depois da festa de trombetas, no dia seguinte vinha o dia da expiação. Esse dia, o dia da expiação, é um dia que está preparado para o povo judeu. A igreja é arrebatada. E o povo judeu, que ainda não entendeu que Jesus é o Messias, passa pela grande tribulação, que é um período apocalíptico, é um período escatológico, é um período que ainda está por vir, é um período muito difícil. E nesse período, muitos judeus vão entender que Jesus é o Messias. E então vai se cumprir quando ele diz para Jerusalém, você não vai me ver de novo, até que você diga a Jerusalém, Baruch haba b'shem Adonai, bendito é o que vem em o nome do Senhor, até que você reconheça que eu, Jesus, sou o Messias. E isso vai acontecer. E o dia do perdão, o Yom Kippur, é esse dia onde eles vão entender que eles são conectados com o Senhor através do perdão que há em Jesus Cristo. Que é um entendimento que eu e você já temos. E é por isso que trombetas já nos levou. Amém? E então, os dois povos, a igreja e o povo de Israel, que entender que Jesus é o Messias, porque ninguém vai para o céu se não for por Jesus Cristo, por esse entendimento. Então, finalmente, vai chegar o dia da última festa, que é a festa de Tabernáculos. Tabernáculo é uma festa que fala... Tabernáculo, a palavra tabernáculo, tanto em hebraico, que é Sukkot, quanto do latim tabernáculo, quer dizer cabana ou tenda.
É isso que quer dizer. E ela, para os judeus, ela tinha o significado de eles se lembrarem da época em que eles eram peregrinos no deserto, mas que a presença de Deus estava sempre com eles. Porque eu não sei se você já percebeu, mas no deserto eles viram cada milagre que eu tô louca para chegar no céu e ter um telão e passar para eu ver. Eu sou super dessas, que eu quero chegar no céu e dizer assim, ó, eu quero assinar o melhor combo que tem aí de Netflix aí, celestial, porque eu quero ver como é que esse negócio passou aí, porque só as novelas que estão passando aí não dão muito conta, né, gente? Os filmes que estão passando aí não dão muito conta. Vamos combinar que tu vai ver um filme cristão e tu sai assim, ó. Teve 5 minutos de Bíblia, né? É ou não é? Né? Noé não era, né? Vamos ver Noé. Não, Noé. Né? Tem muito isso, né? Aí tu vai ver um outro filme e tu vai dizer assim, acho que não era assim. Porque não era mesmo, né? Não é, o povo viaja. É muita licença poética e pouca Bíblia, né? Mas no céu vai ser como foi, tá? Se você diz, mas que brilho é esse, que tela grande, pode ir lá que eu tô lá na frente vendo. Que eu quero ver como é que foi esse negócio. Então, em tabernáculos, eles comemoravam essa época em que eles moravam literalmente em tendas, no deserto, mas que apesar de não terem nada deles, a porção deles era o Senhor, e o Senhor se manifestava de maneira absurda para eles. Era literalmente água saindo da rocha. Tipo assim, ui, né? E a pedra rolava do lado deles e quando precisava de água saía. Isso é louca, crazy. E aí eles iam dormir, quando acordava tinha chovido comida, porque caía o maná do céu. Tá chovendo hambúrguer. Ah, mas Deus já fez isso antes. Ele fez chover maná e ninguém... Como é que era maná, Jéssica? Gente, não sei, eu não morava naquela época. Eu sou um pouco mais velha que você, mas não tanto. Então eu não sei o que tá. Não vem depois do culto e dizer, eu tenho uma pergunta, o que é maná? Não sei, gente. Era maná, era comida que caía do céu, era pão de Deus, era coisa louca. Eles não podiam guardar de um dia pro outro que bolorava. Era aquela coisa assim, é bem isso. Eles tinham que comer a porção do dia e tal. Era crazy. Mas tabernáculo também era o nome do santuário que eles construíram e que era a habitação do Senhor. Deus habitava no meio deles, não morando neles como ele faz hoje, né? O Senhor habita no meio do seu povo e também mora no nosso espírito, através do Espírito Santo. Mas naquela época ele tinha um tabernáculo, era todo certinho, feito bonitinho. Moisés viu o tabernáculo que tem no céu, então, né, ensinou os homens a reproduzir aqui na terra e tal. Então tinha o lugar da expiação, tinha o lugar onde era feito o sacrifício, tinha o lugar santo, o santíssimo lugar, onde estava a presença do Senhor com a arca, tinha todas essas coisas que o Antigo Testamento traz com riqueza de detalhe para nós, certo? E ali estava a presença do Senhor. Então nós vemos um tabernáculo, uma festa de tabernáculo aqui na terra, onde Deus vem do céu com a sua Shekinah, depois ele veio e encheu o templo de Salomão, quando Israel finalmente está na sua terra. Em Jerusalém é construído um templo por Salomão, depois é reconstruído por Herodes, mas nesse templo então já não era mais uma tenda, era um templo, mas então ali também, de ano em ano, o sacerdote no dia da expiação entrava para, né, oferecer um sacrifício por si mesmo, e por todo o povo, e a presença do Senhor, então, estava ali no Santo dos Santos. Então, o que a gente entende? O que tabernáculos explica para nós aqui, né, que somos igreja? Beleza, o que está rolando com o tabernáculo? O tabernáculo está rolando o seguinte, um Deus que vem com a sua presença do céu e habita no meio dos homens, mas que futuramente vai pegar esses homens e vai levar para morar com ele no céu, no tabernáculo celestial. É da vontade de Deus ter comunhão conosco. Quando ele estabelece 7 festas e diz, olha, é para vocês se reunirem, é santa convocação, não é porque ele era chato, não é porque ele queria passar revista, não é porque ele queria simplesmente mandar no povo, mas é porque ele queria ter comunhão com o povo. E essas festas nos ensinam a respeito de como Deus se move para que o ser humano tenha comunhão com ele. Como Deus manda o Cordeiro Pascal na Páscoa, né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele traz santificação para nós, né? A festa dos pães asmos falam isso. Como ele diz para nós, ó, assim como eu ressuscitei Jesus dentre os mortos, assim eu vou ressuscitar vocês também no último e grande dia, em primícias. Olha, assim como o povo de Israel comemorava a grande colheita, assim eu trouxe vocês, igreja, com esse chamado de colher homens, de olhem para os campos e vão colher. Mas é com a ajuda do Espírito Santo que desce em Pentecostes. Sem o Espírito Santo não tem igreja. A igreja não faz o que faz sem ele.
E o Espírito Santo está, então, nos preparando para chegar no 7º mês. E eu não vejo a hora de chegar a esse 7º mês. Eu não estou aqui estabelecendo datas, eu não estou falando que é amanhã, que é depois. Mas eu gostaria muito que fosse na minha geração. Eu gostaria muito de passar por essa situação, onde nós começamos a dizer, gente, está mudando o negócio, a atmosfera está mudando, vamos pregar o Evangelho, porque Jesus está vindo, está ficando complicado de viver na terra como igreja, mas ao mesmo tempo a gente está sentindo um troço aqui, tal, e daqui a pouco toca a trombeta. E nós ouvimos essa trombeta, e nós nos encontramos com Jesus nos ares. E então nós vamos estar com Ele por 7 anos, na festa, né, no dia das bodas do Cordeiro. E enquanto nós estamos nessa festa, o povo judeu começa na grande tribulação a entender que Jesus é o Messias, e vem então o dia da expiação para eles, quando eles entendem, não, mas nós o rejeitamos, mas é Ele é o Filho de Deus, Ele é a nossa salvação, Ele é o Cordeiro que o Senhor mandou, que a igreja entendeu, que nós não entendemos, mas agora nós viemos diante do Senhor e dizemos, vem Senhor, com a tua expiação sobre nós, não mais de bodes, não mais sangue de cordeiro, mas o sangue do Cordeiro de Deus. E então finalmente vem o final de tudo, a cereja do bolo, onde todos nós vamos estar perpetuamente e eternamente habitando com o Senhor no tabernáculo espiritual. Aleluia. Irmão, já passou 4 festas já, irmão. Falta só 3, irmão. O tempo está acabando, irmão. E a minha pergunta para ti essa noite, em que festa que está a tua vida, irmão? Tu já passou por Páscoa? O sangue do Cordeiro já passou aí na tua vida? A santificação do Senhor já passou aí na tua vida? Ou você ainda tem dificuldade com a santidade? Busque a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Você está em Pentecostes, o Espírito Santo tem se derramado na tua vida e você tem sido um ganhador de almas? Você tem entendido que as primícias vieram em Jesus, mas que nós somos a continuidade desse trabalho de Cristo na cruz? Está você esperando pelo grande dia em que você vai ouvir a trombeta soar e nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares, para então finalmente vivermos eternamente com Ele no tabernáculo celestial? Esse dia da trombeta exige uma preparação de nós. Não é de qualquer jeito que se escuta a trombeta. A gente tem que estar esperando para ouvir ela. A gente tem que estar em comunhão com o Senhor, porque essa é uma trombeta espiritual. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se o teu ouvido espiritual não tiver aguçado, você não ouve o chamar da trombeta e você não ouve a santa convocação. Amém, irmão?